E aí, galera, tudo bem? Meu nome é Natan, eu sou estudante do oitavo período de Engenharia Civil na UFA e faço parte do Núcleo de Estudos em Estruturas, que é o famoso NEST, né? E, bom, nesse videozinho aqui, eu vou falar sobre duas inovações que a gente possui do concreto, né? Que com o avanço da tecnologia, a gente conseguiu melhorar ainda mais as suas propriedades. Bom, o primeiro que eu vou falar é o concreto translúcido. Basicamente, o concreto translúcido é um tipo inovador de material de construção que combina as propriedades do concreto com a capacidade de emitir luz, né? Tipo, a luz consegue atravessar, parte dela consegue atravessar o material, né? E aí essa capacidade é advinda de adição de fibras ópticas, né, transparentes na sua convecção, né? Quando a gente vai fazer a mistura do concreto ali, a gente bota algumas fibras dele, de fibras ópticas no caso. Aí aqui tem algumas imagens, né, como que fica esse concreto quando ele é finalizado. Esse aqui é as artes que podem ser feitas nele, né, para ficar diferenciado mesmo. E aí os tipos de fibra, elas podem variar entre fibras de vidro mesmo e fibras de plástico, né, transparente. Aí aqui está um exemplo, né, da fibra plástica de transparente e aqui são algumas vigas, né, feitas com vidro no meio do para onde fazer o concreto aqui por cima. Bom, as características dele, as principais características dele, no caso, é a transmissão de luz, né, como eu já falei, porque ele consegue passar, né, transpassar um pouco dele. E, e dependendo da sua formulação e a quantidade de fibras ópticas adicionadas, ele pode transmitir luz de maneira difusa ou em pontos específicos, né, como tá a arte ali que eu te mostrei. Aí tem a estética e design, né? Esse material oferece aos arquitetos e designers novas possibilidades estéticas, permitindo a criação de elementos arquitetônicos que combinam funcionalidade estrutural com apelo visual. Ele pode ser usado em fachadas, paredes internas, pisos, até mesmo em elementos decorativos. Aí tem a durabilidade dele, né? E resistência. O concreto translúcido, ele mantém as propriedades estruturais e mecânicas típicas do concreto mesmo que a gente conhece, convencional, como resistência, compressão, a durabilidade. As fibras que são adicionadas, elas melhoram ainda mais a sua resistência ao impacto e evita mais fissurações na sua estrutura. Aí tem o isolamento térmico e acústico, né? Que dependendo da formulação também, o concreto translúcido ele pode oferecer propriedades de isolamento térmico e acústico, contribuindo para o conforto, né? Do caso, de temperatura e também sonoro, né? Dos edifícios. Aí tem a sustentabilidade, que é um fator bem importante ultimamente, né? Aí utilizar a luz natural, no caso, que vai transpassar o concreto, reduz a necessidade de iluminação artificial, o que pode resultar em economia de energia ao longo do tempo e o concreto, ele pode ser considerado um material sustentável quando feito com fibras agregadas e recicladas. Aí as aplicações, como eu já falei, podem ser em elementos arquitetônicos, né? No caso, pode ser moldado em formas variadas para criar esculturas, paredes internas decorativas, luminárias integradas e outros elementos estéticos. Aí pode ser também fachadas de edifícios, né? Pode ser usado para criar fachadas que permitam a entrada de luz natural sem comprometer a privacidade dos ocupantes. Aí pisos e pavimentos, usado para criar pisos que permitem a passagem de luz para níveis inferiores, criando um ambiente mais aberto e iluminado. Aí os, aí os desafios que tem que levar em consideração são o custo, né, que o concreto translúcido pode ser mais caro que o concreto convencional, devido ao custo das fibras, né, no caso, que são adicionadas, e outros materiais também, que pode ser igual o plástico, pode ser adicionado na sua convecção. Aí também tem a técnica de fabricação específica, porque a mistura e o manuseio do concreto translúcido pode requerer técnicas específicas para garantir uma distribuição uniforme das fibras e uma aparência estética desejável. E também tem a manutenção, né, que, como qualquer material de construção, o concreto translúcido também requer cuidados de manutenção adequados para preservar suas propriedades estéticas e funcionais ao longo do tempo. Bom, basicamente, o concreto translúcido representa um exemplo de como a inovação em materiais pode transformar a arquitetura moderna, proporcionando novas maneiras
de pensar sobre iluminação, eficiência energética e estética nos espaços construídos. À medida que a tecnologia avança, é possível que mais aplicações e melhorias sejam desenvolvidas, ampliando ainda mais suas possibilidades na construção civil. É isso. E agora eu vou falar um pouco sobre concreto inteligente. O que é o concreto inteligente? Ele é também chamado de concreto de alto desempenho, né? Esse concreto ele tem a capacidade de se adaptar e responder a diferentes condições, né? Ele é no qual onde ele é posto. Ele basicamente tem o poder de monitorar sua composição estrutural e se auto-restaurar e tipo assim evitar fissuras ao longo do tempo, que ele consegue se regenerar basicamente. Aí aqui tem uma figurazinha, né, do tipo dele, né? Eu consegui arrancar. Bom, as características dele é a sustentabilidade, né? A segurança que ele traz por ter essa habilidade e a eficiência que ele pode ter. É uma inovação, querendo ou não, né? E a durabilidade, né? Que é uma coisa que vai durar mais por ter esse poder de se regenerar e monitorar a sua estrutura, né? Pode evitar fissuras ou refazer, né? Refazer não. Diminuir fissuras ou até mesmo tirá-las da sua estrutura. Bom, aí aqui tem uma imagem, né, de como é feito a restauração dele, né? Ele faz esse um processo sozinho. E no caso, ele vai criando cálcio, vai se calcificando, vai criando camadas de cálcio e isso deixa ele mais resistente, sabe? Aí mesmo que as fissuras vão sumindo. Essa partezinha branca aqui, ó, é o cálcio que é criado pelas reações químicas que acontecem dentro do concreto. Aí aqui, ó, tem umas fissurazinhas aqui, o cálcio que vai se criando. Aí aqui tem o passo a passo. Bom, o impacto do concreto inteligente na construção civil com toda certeza, é muito grande. E um dos principais pontos de destaque no mercado na atualidade é porque ele, né, é uma coisa inovadora e ele chega junto de uma série de adaptações cada vez mais rápidas e eficientes, né? Como a gente viu. Além disso, o concreto inteligente pode se tornar a construção mais eficiente e econômica a longo prazo, ao minimizar a necessidade de reparos e manutenção, e isso faz com que os custos operacionais sejam reduzidos, né, no caso. Aí, a sua capacidade de autorreparação também significa menos desperdício de material e mão de obra. E, e obras de manutenção, né? Para refazer uma laje, pá. E assim é um melhor custo-benefício, né? Para o cliente. Mesmo sendo um pouquinho mais caro, mas tem as suas vantagens. E é isso. Muito obrigado pela atenção, gente. E até a próxima.